Agora nós vamos aprender o que Deus tem para falar conosco. Amém, amados? Nós vamos aprender a vontade de Deus para a nossa vida. Nós vamos abrir no livro de Lucas, a partir do versículo 10. Lucas 10 vai falar sobre um milagre que Deus fez. E esse milagre tem a ver com o que vocês pediram hoje na barra de rolagem. Vocês pediram sobre a vida financeira. A vida financeira que nós temos, Jaime, é a vida que nós temos anexada ao mundo. A vida financeira ela tem a ver com as coisas do mundo, porém nós precisamos do financeiro para sobreviver ao mundo. Porque tudo aqui hoje é pago, queridos. Não sei se vocês conseguem visualizar na época que Deus criou Adão e Eva. Eles tinham alimento, eles tinham água, eles tinham abrigo, porque o Senhor criou grutas. Amados, Deus é tão perfeito que Deus colocou tudo que eles precisavam no jardim. Eles tinham tudo. Livro de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 10. E hoje nós precisamos pagar por tudo aquilo que Deus criou para nós de graça. Ele nos deu, Ele criou de graça para nós, só que hoje nós precisamos pagar por tudo isso. Então, amados, é necessário a vida financeira estabilizada. É necessário termos uma vida financeira que nos proporciona alimento, moradia, água. Nós pagamos por tudo isso hoje, amados. Olha só, né? Como que as coisas elas vão caminhando na vontade do homem e vai saindo da vontade de Deus. Então, em nome de Jesus, nós vamos ver hoje aqui sobre um milagre que Jesus fez à vista de todos, para benefício de todos que estavam com ele. Jesus, por onde ele passava, ele fazia milagres na vida de um, na vida de outro. Ele não recusava ninguém, o milagre estava lá, nas mãos dele, disponível, e ainda está, gente. O que eu quero que vocês entendam é que o Jesus de antigamente, que andou pela terra, e que nós estamos estudando sobre ele, é o mesmo Jesus que hoje intercede por nós. Então, amados, olha só, nós vamos falar sobre a primeira multiplicação dos pães, um milagre que coube a todos que estavam ouvindo a palavra do Senhor. Hoje eu peço a Jesus que venha trazer um milagre a todos nós que estamos aqui dispostos a receber a palavra. Fica disposto a ouvir, amado? Diz ao seu ouvido aí, ouvido, ouve a palavra. Diz ao seu coração aí, coração, guarde a palavra. E diga a você, eu vou me fazer usar da palavra nos dias da minha vida. Amém? Glórias a Jesus. Marco, não estou falando sobre milagre humano, eu estou falando sobre Deus e Jesus. Hoje o texto é Lucas 9, capítulo 10. Fica aí e ouve a palavra, tá bom, querido? Em nome de Jesus. A primeira multiplicação dos pães. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. O que isso está querendo dizer, querido? Olha o que está querendo dizer isso. Jesus, no versículos anteriores, Jesus ele envia os apóstolos. E quando Jesus enviou os apóstolos, vocês vão lembrar que eu falei na live anterior que Jesus, ele encheu os apóstolos de autoridade e poder para curar, para salvar e para expulsar demônios. Vocês se lembram disso? Então os apóstolos saíram a campo. Eles foram para fazer aquilo que Jesus já estava fazendo. Por onde eles passavam, eles curavam. Por onde eles passavam, eles levavam a salvação. Então os apóstolos voltam a Jesus para contar tudo aquilo que eles estavam fazendo.
Amados, quando somos usados por Jesus, quando somos usados por Deus, existe uma alegria tão grande dentro do nosso coração em ser usado por Deus, porque Deus, Ele nos capacita, não é na nossa própria capacidade. Nós subimos às vezes no altar, nós vamos diante da igreja e levamos a palavra do Senhor, não é pela nossa própria capacidade, mas é pelo que o Senhor derrama sobre nós, é sobre a unção que o Senhor derrama em nossas vidas. Então eles voltaram para contar, olha só, quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinha feito. Eles, em nome de Jesus, curaram, salvaram, levaram a salvação para o povo por onde eles passavam. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. Então Jesus, ele foi ouvir o que os discípulos estavam dizendo. Jesus, ele se retira, ele sai do meio da multidão e ele se retira para ouvir as experiências dos discípulos. Toda vez que nós temos uma experiência com o Senhor está disposto, o Senhor está aguardando que a gente venha contar, amados. E Jesus, ele se retira para ouvir as experiências dos discípulos, porque os discípulos, eles a princípio, eles só acompanhavam Jesus. Mas a partir do envio dos 12 apóstolos, eles começaram a fazer tudo aquilo que Jesus fazia. Eles começaram a libertar, a expulsar demônios, a curar, a salvar. Então Jesus, ele ouve as experiências dos discípulos. As multidões acabam descobrindo o seu paradeiro e começam e vão até ele. Então, quando Jesus se retira para Betsaida, ele se retira para ficar somente com os apóstolos, mas as multidões naquele tempo, elas já sabiam sobre tudo que Jesus estava fazendo. E quem não tem milagres a receber, queridos? Quem não tem milagre, Tavinho, em nome de Jesus? Quem não tem milagres a receber, queridos? Nós temos. Nós temos milagres a receber, queridos. Nós temos coisas a pedir, nós temos coisas a agradecer. Nós temos milagres a pedir ao Senhor. Então, meus queridos, a multidão, ela foi atrás do Mestre. Ela foi atrás do Mestre. A paz do Senhor, Ana Paula, Dayana, Zaine, a paz do Senhor. Obrigada a todos que estão aqui no YouTube. Queridos, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no YouTube. Então, amados, a multidão tinha milagres, elas tinham desejo no coração dela e elas tinham que ir até Jesus para pedir. Então, eles começaram a seguir Jesus. E Jesus, ele se retirava, mas a multidão já não deixava mais ele ficar sozinho. E é engraçado a gente entender que a multidão toda, nesse dia, recebeu o milagre da multiplicação dos pães. E hoje nós pedimos ao Senhor que multiplique as nossas finanças, que multiplique as nossas condições financeiras, para que possamos sim viver uma vida tranquila, sem aflição do que vamos comer amanhã, do que vamos vestir amanhã, até mesmo porque Jesus nos ensina a fazer isso. Que a nossa vida financeira esteja protegida por Deus, porque existe o devorador que vem para nos tirar a paz financeira. Então, meus amados, aqui nós vemos que para Jesus não é difícil ele multiplicar o que temos. Jesus pode multiplicar, amados. Jesus pode multiplicar as suas finanças, sim. A sua vida financeira pode ser abençoada pelo Senhor e o Senhor fazer multiplicar, fazer render. Pode sim, não é pecado você pedir a Deus que te dê uma vida financeira agradável, boa, que você possa viver tranquilo em paz, Zaine. É verdade. Deus pode fazer. Amados, Deus pode tocar em todas as áreas de nossas vidas. Às vezes a gente pensa assim, nossos filhos são responsabilidade nossa. Deus pode cuidar dos nossos filhos.
Exatamente, Juliana. O Senhor pode multiplicar, sim. O Senhor pode fazer render, sim. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, amados. Ouvir a palavra nos faz acreditar. E quando nós acreditamos, nós vamos até Ele pedir a Ele. A nossa fidelidade ao ouvir a palavra faz com que Deus esteja com os olhos abertos para nós. Amém. Tiro certo, Rosilene, Priscila. Eu estou vendo vocês, tá, amados? Em nome de Jesus, as multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. Talvez não fosse o objetivo de Jesus naquele momento estar diante da multidão, estar ensinando a multidão, né? Está pregando o evangelho, está pregando a boa nova. Talvez não fosse o objetivo dele. Mas eu quero que vocês entendam algo muito importante. A todo momento que a multidão chegava até Jesus, ela era bem recebida por Jesus. Jesus não negava ensinar a ninguém. Pode ser que não fosse o momento que ele estava esperando fazer isso. Talvez ele quisesse sim ficar somente com os apóstolos, ensinar os apóstolos, trocar informações com os apóstolos, ter um momento com os apóstolos, né? Mas Jesus não negava em momento algum. Ele não negava a atenção, o cuidado, o carinho, o milagre a ninguém. E sabe, eu entendo que o mesmo Jesus de ontem é o Jesus de hoje e é o de eternamente. Então ele hoje está ouvindo a gente, amados. Hoje ele está aqui conosco. Hoje ele está aqui ouvindo que nós estamos aqui. Ele está vendo que nós estamos aqui nos esforçando para estar diante dele, nos esforçando para estar perante a vontade dele. Amados, Jesus, ele está nos vendo. A todo momento que o povo chegava diante de Jesus, Jesus estava disposto a ouvi-los, a curá-los, a salvá-los, a restaurar. E hoje acontece o mesmo. Acontece o mesmo hoje. Hoje estamos aqui dispostos a ouvir a voz do Mestre. Hoje a gente não pode ter Jesus pregando para nós, infelizmente, né, Dai? A gente não pode. Jesus, ele não está mais como um humano, né? Ele não está mais como um ser carnal. Ele não pode pregar para nós. Mas Jesus inspira homens e mulheres que se dedicam a vida a Ele, para que Ele possa falar através de nossas vidas, amados. Então hoje não escute a voz da Sabrina, não escute a voz da pastora Sabrina, hoje escute a voz de Jesus através de mim, amados, em nome de Jesus. E Jesus, ele queria dizer para a multidão que ele é disponível, que ele está disponível, que ele está disposto por nós, queridos. Jesus, ele veio mostrar que a todo momento que nós estamos dispostos a Ele, Ele está disposto a nós. Não vai existir um momento em que você vai chegar diante de Deus, diante de Jesus, e Ele vai falar assim: olha, Nelson, Rosileide, olha, agora eu não posso. Rony, agora eu estou ocupado. Não vai existir, queridos. Todos os momentos que você está tirando do seu dia para estar com Jesus, Ele vai estar com você. Algo em você vai ser mudado, algo em você vai ser transformado, Bianca. Algo em você, Ana Paula, vai ser mudado. Pode acreditar, é verdade. Algo vai ser mudado. Porque aquele povo que foi atrás dele recebeu cura. Aquele povo que foi atrás de Jesus recebeu milagre. Eles puderam ver, vivenciar o milagre, Zaine, Ana Paula. Amados, é real. A presença do Senhor é real. E às vezes você fala assim: poxa, mas eu tenho que acordar cedo para vir para a live. Mas cedo Jesus já está acordado por você. Cedo Jesus já está te aguardando. E o relacionamento de Deus conosco é um relacionamento que precisa ser diário.
Na época de Adão e Eva, quando Deus criou a humanidade, Deus ele vinha falar com Adão todos os dias, não passava um dia sem que o Senhor estivesse lá para falar com Adão na viração do dia. Então, nosso relacionamento com Deus, Deus já nos mostrou isso. Precisa ser diário, é todos os dias. Todos os dias Deus tem uma porção para te entregar. Olha, essa é a força para o dia de hoje. Essa é a coragem que você precisa para o dia de hoje. Esse é o socorro que você precisa para o dia de hoje. Você veio buscar hoje aqui em Deus. E Ele vai te dar. Eu creio. Amém? Lavando roupa e ouvindo você, pastor. Olha que bênção, gente. Não importa. Não há empecilho para aqueles que querem a presença de Deus. Não há empecilhos, Aine. Em nome de Jesus. Meus amados, vamos continuar. No final da tarde, os 12 se aproximaram e lhe disseram: mande as multidões aos povos e campos vizinhos, para que encontrem comida e abrigo, para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Então, os 12, eles estavam preocupados com o quê? Com o carnal, com o alimento físico, que é natural nós nos preocuparmos, gente, é natural. Então, os 12 chegaram até Jesus e falaram assim, eles devem ter pensado, né, gente? Jesus, ele está aqui falando, ensinando, e ele esqueceu que estamos num lugar isolado. Então, nós vamos alertar Jesus. Só que, gente, olha só, mais uma vez nós vemos, nada sai do controle do nosso Deus. O Senhor já tinha tudo esquematizado na sua cabeça. O Senhor já tinha tudo em sua mente. O Senhor Jesus, ele já tinha tudo. Em seu coração, ele sabia que aquele dia não seria um dia qualquer, que aquele dia seria um dia lembrado, guardado, que seria um dia que seria falado 2022 anos depois da vinda dele. Nós estamos aqui lembrando desse dia. Então os apóstolos, eles vêm e falam com Jesus: Jesus, agora dispensa a multidão, fala para eles voltarem para suas casas, fala para eles irem para os povoados próximos, para se alimentar e para dormir, para achar abrigo. E Jesus, ele deve ter pensado, vocês, a paz, Lise, Jesus deve ter pensado assim: olha, vocês não sabem de nada. Ai, eu fico imaginando, gente, como Jesus, ele olha para nós e vê a nossa pequenez. Nós somos pequenos demais. A gente pensa pequeno demais, queridos. Jesus, ele deve ter olhado para os apóstolos e falado assim: vocês não sabem de nada. Tem muita coisa para acontecer aqui ainda. Tem muita história para rolar. Tem muita coisa que vai acontecer no meio de nós no dia de hoje. E, gente, era um dia comum. Eu quero que vocês entendam o seguinte: não precisa que o sol nasça azul, que o dia seja diferente para acontecer um milagre. Era um dia comum, como hoje. Era um dia normal. E Jesus, ele já sabendo disso, ele responde aos discípulos, aos apóstolos. Olha só. Jesus, porém, disse. Então os apóstolos foram até ele, devem ter cutucado ele, falado assim no ouvido dele: Jesus, tem que dispensar a multidão, já está ficando tarde. Eles não têm o que comer, eles não têm onde dormir. Mande eles irem para sua casa. Jesus, mande eles irem embora. E Jesus responde: providencie vocês mesmos alimentos para eles. Agora você pensa, uma multidão de 3, 4, 5 mil pessoas, quanto de alimento os apóstolos não precisavam para alimentar aquele povo todo? É muita coisa. Eles devem ter olhado para Jesus e falado assim: gente, Jesus, ele tá com problema, não tá normal. Como que nós vamos conseguir alimento para esse povo todo? E eles falam: ó, temos apenas 5 pães e 2 peixes. Responderam: ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de 5 mil homens.
5.000 homens. Lindo demais. Lindo o caráter de Jesus, Ana Paula. Lindo o caráter de Jesus. Porque Jesus, ele ensinava até mesmo na pergunta dos que vinham até ele. A própria pergunta estava ensinando para os apóstolos a ter fé. Amados, quem de nós poderia acreditar que apenas 5 pães e 2 peixes poderia alimentar uma multidão de 5.000 pessoas e ainda sobrar? Olha o que Jesus pode fazer com a sua finança hoje, querido. Olha o que Jesus pode fazer com o seu pagamento hoje. Talvez a gente não ganhe muito. Talvez a gente não ganhe, às vezes, o suficiente para fazer tudo que a gente tem que fazer. Mas Jesus vai multiplicar. Quem crê, coloque eu creio na barra de rolagem. Jesus vai multiplicar. Em nome de Jesus. Jesus vai multiplicar, Zaine. Vai multiplicar, eu creio. Quem crê, coloque eu creio na barra de rolagem. Porque, gente, nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível aquele que crê. Se você crê, vai receber. A diferença daqueles que não recebem a mão do Senhor sobre a sua cabeça, a mão do Senhor sobre a sua vida, a mão do Senhor sobre a sua família, é porque não creem. Quando nós cremos, nós recebemos. Quando nós cremos, nós receberemos. Em nome de Jesus, amados. Eu creio que os apóstolos ficaram... Eles devem ter ficado assim, perturbados na hora, né? Porque Jesus fala assim: diga a eles que se sentem em grupos de 50. Amados, 5 pães e 2 peixes não ia alimentar nenhum grupo desse de 50 pessoas. Não ia alimentar. 5 pães e 2 peixes não alimenta nem 50, mas Jesus mandou eles sentarem em grupos de 50. Os discípulos seguiram suas instruções e todos se sentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes. E Jesus faz algo que nós devemos fazer todos os dias. Todos os dias eu oriento a vocês. Faça isso que eu vou falar agora com vocês. Faça isso que Jesus fez. Naquele dia, Jesus não simplesmente pegou os 5 pães, os 2 peixes e começou a distribuir. Olha o que Jesus faz. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu. Por que Jesus olhou para o céu? Porque é do céu que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso socorro. Obrigada, Lise, pelo baúzinho. Deus abençoe. Jesus para a multidão sentada, aquele povo falando, aquele povo ali, né, esperando o que ia acontecer. Amados, todos viram a quantidade de alimento que tinha. Todos viram a quantidade, Lorene, de alimento que tinha. Não tem como você esconder que havia pouco alimento. A quantidade de gente que estava espalhada diante deles era 5.000 pessoas. Caroline, 5.000 pessoas é muita gente. Amados, e o povo olhando aquilo, e Jesus, ele para o que ele está fazendo. Ele pega o alimento e ele olha para o céu. E ele abençoa aquele alimento. Aquele pouco alimento, Jesus abençoa. E sabe o que acontece? Deus, ele olhou para aquele momento. Sabe, aquelas pessoas, elas estavam ali para ouvir a voz de Deus, para receber os seus milagres particulares, para receber a sua cura, sabe, para receber a sua provisão particular. E naquele momento, eu fico imaginando, Priscila, aquela cena, sabe? Jesus ali humilde, gente, humilde, simples, com aquele cestinho, com aquele alimento, ele levanta para o céu
E ele pede o socorro do Pai. Pai, me socorre, eu preciso alimentar esse povo. Gente, que cena linda. Olha, eu queria muito ter vivido naquela época de Jesus. Eu queria ter seguido Jesus, eu queria ter andado com ele, eu queria ter aprendido com ele, porque tudo que eu sou hoje, gente, eu aprendi com ele. De longe, através da palavra. Mas Deus já prometeu para nós que a palavra é viva e que a palavra é eficaz. Obrigada, querida. Ai, não consegui. Obrigada, querida, pelo carinho. Obrigada. Deus abençoe, viu? Deus abençoe grandemente. Glórias a Jesus. Gente, tudo que eu sou hoje, eu aprendi com Jesus. Teve uma vez que uma das meninas que traz a palavra aqui no TikTok também, não é a Lise, tá, gente? É uma das meninas que também prega a palavra e que eu respeito muito, sabe? Ela falou comigo assim, teve uma menina que perguntou, Sabrina, se você era isso tudo mesmo de bondade, se você é isso tudo mesmo, que se seu coração é bom assim mesmo, ou se você tá aqui no TikTok por algum interesse, sabe? Ai, meu Deus! Gente, printa pra mim! Ai, que lindo! Eu não tenho mais patrocinador, né, gente? Vocês já perceberam, já teve uma época que eu tive, né? Hoje em dia eu não tenho mais, mas é normal, é assim mesmo. Deus sabe o que faz, Deus sabe de todas as coisas. E eu agradeço muito o carinho. Obrigada, Claudinha. Eu agradeço muito o carinho de vocês, amados. E essa menina que traz a palavra também aqui no TikTok, eu estava contando para vocês, ela virou para mim e falou assim, me questionaram, será que a Sabrina realmente é isso tudo? Será que a Sabrina realmente é tão boazinha? Gente, eu nem sempre eu fui, tá? Nem sempre eu fui. Deus, ele vem me moldando, Deus, ele vem tratando em mim todas as minhas mazelas, tudo de ruim que tem em mim ainda está sendo tratado pelo Senhor. Mas olha, eu já mudei muito. Se vocês me vissem antigamente, eu era uma pessoa totalmente sem paciência. Já falei para vocês quando eu trouxe aqui sobre o fruto do Espírito, que são 9 características que o Senhor vai transformar na nossa vida. São 9: amor, alegria, paz, domínio próprio, paciência, bondade, benignidade. São 9. Tem vídeo aí no meu canal, aqui no TikTok, falando sobre isso. Um vídeo falando sobre cada um. Falta o último ainda que eu não fiz. E amados, eu não era assim. Eu não tinha esse dom que vem do Senhor, sabe? O Senhor realmente me transformou. E o que eu quero dizer para você com isso é que o Senhor pode me transformar, Ele pode te transformar, Ele pode transformar a sua vida financeira, sim, Ele pode. Ele pode transformar a sua vida financeira, Ele pode transformar a sua casa, Ele pode transformar a sua história, Ele pode mudar o que você é hoje, para que você fique bem parecida com aquilo que Ele deseja de você. E hoje eu sou o que Deus deseja, bem parecido com o que Deus deseja de mim. Ainda tem coisa humana em mim, com certeza tem, ainda tem erros e falhas. Enquanto eu estiver na terra, ainda vou possuir. Mas olha, Deus me transformou completamente. Completamente. E o que eu quero dizer para vocês, querida, obrigada, minha amada, obrigada, minha querida, Deus abençoe. O que eu quero dizer para vocês é que Deus pode transformar a sua história. O Senhor pode mudar a sua vida, o que você é hoje. O que você carrega hoje de ruim, o Senhor pode transformar. Olha, a impaciência que eu tinha era tão grande, gente, mas tão grande. Eu não conseguia andar atrás de um carro, aguardando a minha vez na fila, no trânsito. Eu ultrapassava igual uma doida, carros atrás de carros. Gente, eu não sei como que ainda estou viva. É pela misericórdia do Senhor, é porque o Senhor tem um plano para minha vida, né? Então, amados, Deus pode transformar. E Ele pode transformar todo o ambiente onde nós estamos. Ele pode transformar todo o ambiente onde nós estamos. Porque aquele ambiente ali
que o povo, que as 5.000 pessoas estavam, era um ambiente onde eles estavam aguardando um milagre pessoal. E Jesus mostra que ele veio para todos através desse milagre. Através do milagre da multiplicação de pães e peixes, ele não deixou ninguém de fora. O alimento foi para todos. E Jesus, ele veio mostrar para nós que ele veio para todos nós através desse milagre. Esse milagre nos mostra que ninguém é para ficar de fora, que todos precisam participar dessa mesa do Senhor, que todos precisam dos benefícios que vêm do Pai, amados. É lindo demais essa palavra. Jesus olha para o céu, ele abençoa aquele alimento. Então partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Quando Jesus parte, já começa a multiplicação. Sabe por quê? São 12 os apóstolos. Eram 5 pães. Se Jesus partisse no meio cada pão, iam dar 10 pães. 2 apóstolos iam ficar sem nada. Então ali no partir do pão, a glória de Deus já estava descendo e a multiplicação já estava acontecendo. E cada pedaço que os apóstolos tiravam para entregar na mão de um, Deus fazia com que aquele que tinha ficado na mão dele multiplicasse, gente. Nossa, estou toda arrepiada. Que o poder de Deus é grandioso demais. A glória do Senhor manifesta, é maravilhoso demais. E sabe quando a glória do Senhor se manifesta, amados? Quando nós precisamos dela. Hoje nós estamos aqui e nós estamos declarando que precisamos da glória do Senhor, que precisamos da manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida. E quando Ele olha para nós e Ele vê o desejo no nosso coração de que a glória dele se manifeste, a glória dele se manifesta. Porque, amados, a vontade do Pai é abençoar a todo mundo, é que todos sejam salvos, é que todos sejam curados. A vontade de Deus é essa. O que impede a vontade dele de acontecer somos nós, que não acreditamos, que não buscamos, que não oramos, que não temos fé. A fé, ela precisa ser trabalhada por nós. Nós precisamos trabalhar a nossa fé. A fé, ela não se multiplica assim à toa. É preciso que você busque, sabe? A fé e a sabedoria, elas são dadas do Senhor para nós sem medida. Não tem medida. Olha, eu só posso dar 5 porcentagens de fé, 5 de sabedoria. Não. Quanto mais a gente pede, mais o Senhor nos dá. Então, olha, a fé de um aqui não é a mesma do outro. A fé da Clara não é a mesma da Dayana, não é a mesma do Marcelo. A fé de cada um depende de vocês. E o que nós precisamos para ganhar o nosso milagre, amados, é fé. Se você tiver fé, se você acreditar, o seu milagre vai chegar. Porque Deus, ele não vai negar. Ele não vai negar o milagre dele para nós. Ele nunca nega. Nós estamos acompanhando aqui a caminhada de Jesus na terra. Em momento algum, Jesus negou um milagre para alguém, gente. Se atenta quanto a isso, querido. Sabe, abra seus olhos espirituais e veja que em momento algum, Jesus negou um milagre para alguém. E Ele não vai negar quando nós tivermos fé, quando nós acreditarmos. Em nome de Jesus. Obrigada, Lise, mais uma vez pelo baúzinho. Muito obrigada, querida, pelo carinho, pela dedicação com a gente. Obrigada. Amados, nós precisamos acreditar. Então partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade. À vontade. Todos comeram à vontade. Obrigada, alma de palhaço. Obrigada, querido, pelo baúzinho. Deus abençoe. Glória a Deus, glórias a Jesus. Todos comeram à vontade. Não faltou. A medida de Deus para nós, ela é superabundante. A medida do Senhor para nós, para o nosso milagre,
ela é superabundante. A medida de Deus é muito maior do que a nossa. É muito maior do que nós esperamos, queridos. A medida do Senhor para nós é gigante. Ai, querido, obrigado, querido, obrigado. Deus abençoe. Amados, então não espere pouco de Deus. Não se contente com pouco de Deus. Eu não estou falando aqui para você se rebelar contra o Senhor, não é isso. Mas saiba que Deus tem mais. O que você já ganhou é apenas uma porção do que Deus tem para nos dar. Deus tem mais para nos dar, amados. A luta vai vir, a dificuldade vai vir, mas após a luta, o milagre acontece. Amém? O milagre vai acontecer após a sua luta, após a sua guerra, após a sua dificuldade de estar aqui todo dia de manhã em busca do Senhor. Mas você tem sido fiel a Deus, você tem sido fiel ao Senhor. E a nossa fidelidade, a nossa constância no Senhor, sabe, quando nós somos constantes em Deus, o milagre vai acontecer. Amém, queridos? Então, olha, todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. Aleluia, Jesus. Aleluia, nosso Deus. Amém, Jesus. Que a porção, Pai, derramada por Ti, Senhor, sobre nossa cabeça, Pai, seja uma porção dobrada, sacudida, recalcada, assim como diz na Tua palavra, Pai. Senhor, que a nossa porção hoje, ela venha superabundante, Pai, porque em nome de Jesus nós confiamos em Ti. É pela nossa confiança, Pai, é pela nossa confiança que nós pedimos, é pela nossa fé, é porque nós cremos que nós pedimos. E a palavra de Deus nos diz: se credes, receberá.